o Papo de Mãe está no ar. Fala-se muito que as crianças de hoje não brincam mais como antigamente. Será mesmo? O que tem de tão bom nas infâncias do passado que devemos resgatar? E o que pode ser adaptado aos dias de hoje? A diversão das nossas crianças não pode se resumir apenas a jogos eletrônicos. O brincar e os brinquedos são fundamentais para um desenvolvimento saudável. Este é o Papo de Mãe especial do Dia das Crianças, à moda antiga. Veja os destaques do programa. Brincar na rua de amarelinha, bolinha de gude, passa-anel, peão. Até bem pouco tempo, tudo isso fazia a alegria dos meninos e das meninas. Mas os computadores e os celulares roubaram a atenção da garotada. E hoje, se bobear, muita criança sequer conhece esse tipo de brincadeira. O que é a Adalberto Landi? O que eu posso falar? É um prazer que eu tenho a graça de ter recebido do Todo-Poderoso. Não preciso de médico, não preciso de nada. Apenas venho aqui e brinco com as crianças. Ficou curioso, né? A gente conta o que é e onde fica daqui a pouco. Bom, hoje os nossos pais convidados são a Simone, a Vanilza e o Jailson. Obrigada por terem vindo. E também vão conversar com a gente a professora Cirlândia Teixeira, vice-presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas, e a Maria Ângela Carneiro, pedagoga e coordenadora do Núcleo de Cultura e Pesquisa do Brincar da PUC de São Paulo. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Nós é que agradecemos. Obrigada. Simone, conta pra gente, quantos filhos você tem? Eu tenho 2, o Rafa é de 7 e a Gigi de 4. Que estão aqui brincando. Estão ali brincando. Estão brincando de massinha, olha. Massinha, eles adoram massinha, adoram. E massinha é bom porque é uma coisa que às vezes dá até pra fazer em casa, né? Acho que antigamente as mães já faziam ali com farinha. Com farinha e óleo, né, que dá pra fazer. Eu acho, hoje o mundo, né, ele te puxa para essa coisa da tecnologia, né? Eu acho que até o espaço físico hoje, ele é... A gente mora em prédio, né? Então não tem, por exemplo, no meu prédio fizeram até amarelinha para brincar, mas não é o que as crianças brincam. As crianças vão para outras coisas. E antigamente também amarelinha, as crianças que riscavam com pedra, com giz na rua, quer dizer, isso mudou principalmente nas grandes cidades. Eu acho, como você falou, que você acaba morando em lugares, né, mais restritos de espaço mesmo. Sim, sim. E as crianças acabam brincando mais sozinhas, não interagem muito. Muitas vezes ficam dentro do apartamento, né? E deixam de interagir com outras crianças. É verdade. É verdade. Eu acho que o pai e a mãe tem que incentivar isso, né? Porque se você for deixar como o mundo está indo hoje, é isso mesmo, é fechado, no iPad, os joguinhos cada vez mais legais, né? Que são bem legais mesmo, mas... E o que você procura fazer para dar esse equilíbrio? Então, olha, eu sempre incentivo muito esporte. O Rafael ama a bola. Então, o tempo que ele tem livre, ele desce para jogar bola com os amigos. Então, eu acho que o esporte é fundamental, né? O exercício. E você criar essa cultura. Então, nós não vamos ficar o dia inteiro em casa, nós vamos descer, vamos andar de bicicleta, né? Que hoje está falando tanto da bicicleta, eles estão vendo a ciclofaixa, eles já querem sair e eu incentivo e às vezes a gente vai, né? Então, eu acho que a gente tem que criar essa cultura dentro de casa. Maria Ângela, as brincadeiras mudaram muito mesmo? Olha, elas mudaram em função de outros objetos, porque as crianças continuam querendo brincar. Mas como o computador, o iPad, o celular, eles têm trazido a possibilidade do brincar sozinho, e a maior parte das crianças se constituem num único filho, a brincadeira acaba mudando na forma do contexto onde ela ocorre. Então, muitos deles não têm o parceiro, e o computador substitui por conta dessa possibilidade de interação. Entendi. E a brincadeira você aprende a brincar brincando. A brincadeira em si, como vai brincar, ela aprende com os amigos. Então, por isso que também brincar sozinho é muito chato. É muito chato. Agora, as crianças têm argumento para tudo, porque eu falo, você fica sozinho no iPad. Não, porque a gente interage com o outro, porque a gente conecta com o outro, mas mesmo assim não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, porque você não tem o olho no olho, você não tem
a emoção do outro, visualizar o rosto do outro, perceber, por exemplo, que a mão está mais quente ou está mais fria quando você brinca de roda, ou você brinca do pique-bandeira. E você deixa de se exercitar, você deixa de brincar ao ar livre, né? Isso não é ruim, Agora, né? Cirlândia, o que a gente percebe é que é muita responsabilidade dos pais conduzir a brincadeira dos filhos, também determinar limites para os eletrônicos, se for o caso, que às vezes os pais falam assim, o meu filho só fica no joguinho, mas quem deu o joguinho para a criança foi o adulto, né? Então os pais têm que assumir para si essa responsabilidade também, né? De promover a brincadeira saudável. Sim, os pais precisam assumir essa responsabilidade e pensar justamente essa questão do... Foi eu que dei o jogo eletrônico para ele. Então, eu também posso pensar na possibilidade, além de dar o jogo eletrônico, eu preciso possibilitar a criança ter acesso a uma variedade de outros, porque o jogo é um brinquedo, né? O iPod, o iPad são brinquedos. Então, muitas vezes, o fato da criança ficar muito tempo, fica entretida, não faz bagunça, não faz sujeira, ela fica ali quietinha, em segurança, né, entre aspas. Então, acaba o pai não se preocupando tanto e deixando um tempo da criança que deveria ter usado para se expressar pelo corpo, para fazer brincadeira mesmo, né, com o corpo, com a mente, o movimento e tudo. Fica muito tempo nesses jogos eletrônicos. Os pais às vezes deixam porque acaba sendo cômodo também. Sim, exatamente. Confortável. Então, por ser confortável, também gera, né, situações de conforto para a própria criança também, muitas vezes. O que prejudica o desenvolvimento da criança. Mas é importante os pais estimularem e darem opções também para as crianças fazerem outras coisas, né? A Vanilza tem quantos filhos? Eu tenho 2, o Gabriel, de 8 anos, e a Sofia, que vai completar 3 anos agora no final do ano, em novembro. Que estão aqui, né? Estão brincando. Estão brincando. Aqui tem bastante brincadeira. Eu costumo brincar que os brinquedos de outros lugares são mais doces que os de casa, né? Porque eles têm bastante brinquedo em casa, mas o Gabriel principalmente, né, que é mais velho, acabou tendo uma fase, digamos assim, 5 anos, durante 5 anos ele não tinha essa companhia, né, para poder brincar. Hoje em dia eu fico muito feliz de ver os dois brincando, de cavalinho, de um pega-pega. Às vezes acabam até brigando, né? Que também natural, faz parte. Mas é saudável. Só que o Gabriel, como ele teve esse início sozinho e morando em prédio, tendo o contato mais quando vai para a escola com colegas, hoje a gente está com um problema, né, na verdade, porque ele desenvolveu colesterol. Não tão ligado à alimentação, e nem tão genético, mas pela situação de não ter tanta atividade física. Ah, que interessante. Porque ele come pouco, mas eu costumo dar alimentos saudáveis para eles, né? E aí, o que você mudou na sua casa quando você recebeu esse diagnóstico? Então, literalmente, nós já tivemos que entrar, né, mesmo contra a vontade dele, numa dieta, porque a gente tinha que fazer todas as etapas, né, para ver restrição o que alimentar. muda. Começar pela alimentação e na rotina diária. Cadê o Gabriel? Vamos ver. Gabriel, levanta a mão. Ele tá brincando de massinha ali, Tá. E ele não veio pedir nenhum Então, tablet. Mas se você Tá liberar muito seu bonita, iPad, viu? eu tenho certeza que ele vai preferir Então, seu mas iPad. e se você esconder o iPad e deixar a massinha na Então, mão mas dele? ele fica na minha sogra durante muito tempo durante o dia. Então, como que a gente está tentando administrar isso? Durante a semana, nós chegamos tarde, tem as responsabilidades, lição, banho, não é janta. fácil, a gente sabe, é uma rotina diferente durante a semana. Eu sei porque eu brigo com meu filho todo dia por causa disso. Mesma coisa. Então, no final de semana, a gente está procurando fazer algumas atividades voltadas para eles. Ah, legal. Hoje em dia, eu trabalho e tenho um final de semana, posso aproveitar, né, curtir com eles. Então, é assim, se o sábado a gente faz algum programa adulto, o domingo tem que ser para as crianças e vice-versa. E o Jailson tem quantos filhos? Eu tenho só um, tenho o Breno, tem 8 anos, está aqui brincando. Eu costumo pensar assim, criança quer ser criança. Não importa o brinquedo, não importa o lugar. A criança quer correr. Se você der um papel para ele, é um brinquedo. Se você levar para pedalar, é uma diversão. Se está em casa, está sozinho, no meu caso, eu viajo muito, por causa do meu trabalho, estou sempre fora. Minha esposa fica mais o tempo com ele.
A parte de lição, de ensinar, escola, deixo voltado para ela, que eu estou sempre fora, não tenho nem tempo. E aí, durante a semana, ele costuma brincar com o quê? Ele brinca dentro de casa ou ele brinca na rua? Se eu não estou em casa, ele fica em casa, aí tem um tempo para ele com os brinquedos dele e o videogame. Mas é pouco. Mas ele está sempre lá brincando, no carro dele, com o videogame dele. Mas eu chegando em casa, cheguei à tarde, pego ele, vou para um parque, vou pedalar com ele. E você acha que o fato dele ser filho único, os pais acabam tendo que criar mais situações? Porque ela disse que depois que a irmãzinha nasceu, a irmãzinha acabou puxando para brincadeira e tal. Você acha que faz alguma diferença, assim, para os pais? Isso? Faz uma diferença aqui nas grandes cidades. Porque no caso, se a criança é no interior, ele tem mais a possibilidade de ir na rua. Porque ele acaba encontrando outras tem mais crianças, espaço, né? tem mais uma convivência com as outras crianças. E ainda é mais seguro, tem um espaço mais seguro, né? Que não tem tanto trânsito, né? Porque até para a criança sair, a partir de determinada idade, sair para a rua para brincar. Não, você fica com medo, não deixa mesmo. É, claro, tá uma violência muito grande, né? Então, nas grandes cidades, você vê as crianças mais nos prédios brincando. Muita gente costuma falar, na minha época eu fazia isso, eu fazia aquilo. E as crianças adoram saber, né? Adoram. Do que a gente brincava. Eles perguntam muito. Perguntam, é verdade, eles adoram. Do que você gostava de brincar? Como foi a sua infância? Olha, a minha mãe sempre colocava a gente muito pra fora de casa. Então, eu acho que vem muito também do hábito que a gente teve, né? Então, eu ia muito pro parque, brincava muito na areia, adorava areia, bicicleta. A gente sempre tava, assim, fora. Não, era difícil ficar dentro de casa. Até ela enchia a gente de atividade para não ter tempo, né? E você, brincava do quê? Eu sou filha de uma mãe que teve 7 filhos. Ah, que gostoso. Então, brincadeiras Não faltou. brincadeiras não faltavam. Então, era na rua. Eu falo que hoje, eu não sei se tudo contribui, né? A tecnologia, a segurança. Mas, infelizmente, eles não têm esse acesso que a gente tinha antes. Eu não tenho segurança de deixar o Gabriel, com 8 anos, descer no prédio sozinho. Então, ele depende da minha disponibilidade de tempo para descer junto com ele, para ele poder aproveitar. Mas vocês cresceram aqui em São Paulo mesmo? Eu cresci em São Você Paulo. também? Morei também em São Paulo. Você também? Eu tive o privilégio de ter nascido no Rio Grande do Norte. Eu nasci em João Câmara. Você teve outra infância. Conta pra gente da sua infância. Você subia no cajueiro? Subia no caju. Subia no pé de caju. Brincava na rua. Jogava bola o dia inteiro. Eu fui criança de verdade. Eu tinha liberdade de poder sair. Também. Não podia ficar em casa. Em casa era 8 filhos. Então, a mãe colocava todo mundo para o quintal ou para a rua. Vai brincar. Quer dizer que a infância do seu filho é bem diferente da sua, né? Tenho pena dele, tadinho. Não tem a liberdade. Mas você oferece o que está ao seu alcance. Sim, claro. Era uma infância mais saudável? Eu acho que era uma infância mais saudável, mais feliz e mais criativa. Porque nós não tínhamos os objetos prontos, então nós tínhamos que criar outros objetos. Espiga de milho virava boneco, né? Exatamente. Você Pipa, gente. pelos Você brinquedos. construía a própria pipa, né? Pelos brinquedos. A gente pegava uma lata de óleo, aí abria a lata de óleo, lavava, pegava um pedacinho de madeira, pegava uma sandália velha, pegava o copo, fazia a roda. Aí pegava uma aspa, uma molinha, desenhava a lateral de um caminhão, aí fazia o carro. Como que é a brinquedoteca ideal? Você que faz esse trabalho de coordenação, de coordenar as brinquedotecas, a brinquedoteca ideal, como que ela é? Então, uma brinquedoteca ideal, a gente costuma dizer na Associação Brasileira de Brinquedotecas, que ela precisa ser um espaço, em primeiro lugar tem que ser um espaço seguro, né? Porque a gente vê que as mães às vezes deixam um pouco, hoje em dia, como não tem muito espaço físico, então a brinquedoteca acaba sendo um espaço que meio que salva, para salvar e guardar a infância. A nossa brinquedoteca aqui, ó. Eles estão brincando para valer. Não, estão brincando para valer. Então, a gente procura fazer um espaço seguro, tá? Sim, eles estão interagindo bastante aí. Então, o que é bacana de uma brinquedoteca? Que ela tenha uma variedade, uma grande variedade de brinquedos para a criança ter acesso. Então, cada brinquedo ele traz uma função específica para o desenvolvimento, para a aprendizagem, para o social, para o psicológico,
para tudo. Então, cada brinquedo tem uma função. Então, ter uma variedade desses brinquedos ajuda a criança a se desenvolver integralmente. Mas o que é legal é que tenha uma pessoa, como vocês têm aí, né? Uma pessoa que possa dar esse suporte de segurança, de interação, de provocar experiências. Mas mais uma supervisão e orientar, mas não brincar pela criança ou conduzir a brincadeira. Eu acho que essa faz toda a diferença. Exatamente. Isso é o que a gente está chamando na associação, né, e por alguns colegas também, como a Mariângela e vários outros colegas pesquisadores, de brinquedista, né? Uma profissão que o nome a gente ainda está pensando, mas o nome que a gente tem hoje é brinquedista. E quem é o brinquedista? O brinquedista é aquele adulto, né, que fica na brinquedoteca, e o papel dele é favorecer a brincadeira. Então, ele não é diferente do recreacionista, que ele promove a brincadeira. O brinquedista, não. Ele tem, o papel dele é deixar a criança ser livre. Legal, tá ótimo. Então, eu vou chamar o próximo bloco, olha, porque a gente ainda vai conhecer no programa de hoje a Adalbertolândia. Vocês já ouviram falar da Adalbertolândia? E aqui no estúdio vamos receber a Renata Meirelles, do Instituto Alana. Fique agora com Marcelo Zanini, um papo pelas ruas sobre brincadeiras antigas. Seus filhos costumam ficar muito em frente ao computador? Não, eu não deixo. Não? Não, em casa é brincadeira antiga ainda. Ah, é? Do que eles brincam? De boneca, aqueles saquinhos que a gente joga pra cima, eu nem lembro mais o nome. Eu tenho também, ela não sabe nem entrar no computador ainda. Ah, é? Amarelinha. Amarelinha, pular corda, pega-pega. A tendência é esquecer, né, essas brincadeiras antigas aí. Por que isso? É a evolução, né? O mundo está evoluindo de uma tal maneira que o comércio tá mostrando e fazendo com que a consciência de todos mudem para o consumo, né? E isso é interessante. O pai não aguenta de ver o filho sem mexer porque ele também quer mexer, né? No celular, no computador. Então a mídia é difícil e não vai mudar isso aí. O Murilo nasceu em 95, então muita coisa ele está me dizendo aqui que ele não lembra muito de brincar quando era criança. Quais eram essas brincadeiras? Dessas brincadeiras antigas, muito poucas eu já lembro. Eu lembro que na época já estava começando a acontecer essa inclusão digital, as pessoas já estavam começando a dar mais atenção para o videogame, estava começando a surgir PlayStation 1, PlayStation 2, as coisas foram começando a acontecer. E aos poucos a gente foi perdendo essa característica de amarelinha, pega-pega, esconde-esconde, isso é muito antigo, né? E hoje a gente fala com as crianças baixinhas, pequenininhas, elas já não lembram mais. E na época, pouca coisa eu participei dessas brincadeiras antigas. Depois a gente já começou a entrar mais nos smartphones, nos computadores, nos jogos online. Teve uma época que teve uma febre muito grande de jogos online no Brasil. E aí agora a gente tá todo mundo assim, né? Nessa inclusão digital e não tem mais nada que lembre essa infância gostosa que um dia a gente viveu. Hoje é difícil, né? Porque a criança fica mais presa por causa da violência, então não pode estar muito tempo na rua. Eu acredito que o pai deve aproveitar pelo menos finais de semana, levar para parques para brincar, né? Apresentar as brincadeiras de antigamente. Tem que ter um pouco de incentivo também do pai. Eu acho que tem que levar para a roça. A roça né, porque é lá que você para ver o céu, que você para subir na árvore, ver estrela, e que é coisa que as crianças da cidade não têm. E ficar solta. Tem coisa melhor do que você ficar solta, né? Não é gostoso? E agora aqui com a gente está também a Renata Meirelles, do Instituto Alana, que tem um projeto sobre a infância brasileira. Olha só que delícia, a Renata viajou aí o Brasil todo, pesquisando, documentando a cultura da infância brasileira. As brincadeiras mudam muito de uma região para outra, Renata? Olha, o que muda muito são nomes, regras de brincadeiras, mas na essência elas são as mesmas. E quais são essas brincadeiras que estão aí bastante presentes? Que você Olha, falou? todas essas que eles estão falando que estão morrendo, elas estão super presentes pelo Brasil inteiro, assim, né? Eu acho que elas estão vivas, atuantes.
E eu acho bacana entender o quanto a gente já interiorizou que isso acabou, né? E quanto mais a gente interioriza que isso acabou, o que é? mais Pega, a gente pega, aceita. esconde-esconde, amarelinha. Então, engraçado, por exemplo, pega-pega é uma brincadeira que ela é muito mais urbana do que no interior, porque... aí se a gente analisar cada brincadeira, como que ela vai atuando, né? Essa coisa do correr, do buscar o outro, do caçar o outro. Na verdade, é esse lugar, né? Que o caçador, no menino do interior, ele já está em outro lugar, né? Então, tem vários olhares para o mesmo jeito de entender a brincadeira, né? Ó, eu não resisti, já peguei uma massinha aqui. O projeto chama Território do Brincar, né, Renata? Exato, O projeto, a gente viajou durante 2 anos, eu, meu marido, os meus 2 filhos. Ah, que legal. A gente viajou em família. Quantos anos têm os seus filhos? Quando a gente saiu para viajar, eles tinham 2 e 4 anos. E hoje eles têm 7 e 5. E então a gente percorreu 9 estados brasileiros. Que resultou no livro, né? Então, a gente tem hoje um primeiro livro. Que eu lembro que você trouxe aqui no Papo de Mãe, aquele primeiro livro. Então, aquele é de um outro projeto, que aquele era o projeto Bira, que a gente andou pela Amazônia durante um ano. Agora a gente percorreu outros estados, né, com o Território do Brincar e agora em família, né? Que no projeto Bira não tinha os filhos ainda. Agora me conta uma coisa, quer dizer que lugar sem Wi-Fi são os melhores, né? Os lugares. Olha, na verdade, eu acho que o Wi-Fi é excelente pra gente, né? Por exemplo, pra gente acessar o mundo, enfim, né? Agora, para as crianças, né, elas não precisam mesmo acessar isso, né? Elas têm outras oportunidades. Agora, Maria Ângela, o que eu fico pensando é o seguinte, a gente também não pode condenar a infância deles e entrar muito nesse discurso, nossa, que era boa, essa infância é ruim, não sei o quê. Como adaptar, né? Como fazer com que as crianças, sim, se utilizem dessas coisas da vida moderna, porque também não dá para isolar totalmente, né? Eu acho que essa é uma viagem sem volta, na realidade. Mas eu acho que não deve ser priorizada. Eu acho que você tem que mediar no sentido de oferecer outras possibilidades. É o equilíbrio, né? Isso, porque se você oferecer só isso, eles vão entender que é só isso e não existe outra coisa. Se você ensiná-los outras brincadeiras, outras formas de brincar, de contatar com os amigos, e cada vez mais tentar diminuir um pouco o tempo em relação aos eletrônicos, eles vão começar a gostar também, porque eles vão ver que terão autonomia, terão possibilidades de criação, terão possibilidades de justificar o porquê e o que não. Por exemplo, quando você brinca e alguma coisa tem regra e tem alguém que quer mandar na brincadeira, eles têm que argumentar. Então, nessa argumentação, eles também vão crescendo e vão pensando, vão refletindo sobre as coisas. Então, isso faz parte do dia a dia. Cirlande, uma outra coisa que me incomoda um pouco, o que eu fico preocupada em relação aos meus filhos, é essa necessidade de o tempo todo estar entretido. Então, eles entram no carro para fazer uma viagem de 2 horas, o que a gente vai fazer no carro? Que precisa ir cada um com um iPad, não sei. Quando a gente era criança, a gente ia batendo no irmão, ou ia vendo a paisagem. Criava brincadeiras, inventava brincadeira, né? vai contando as placas verdes, o carro, a cor do carro, fusquinha azul. Existe algum prejuízo para essas crianças, essa coisa da gente, eles ficarem o tempo todo ali entretidos e não aprenderem a esperar, a observar, ou a ficar sem fazer nada e aprender a lidar com essa situação também? Então, é interessante a gente observar por que antes os pais lidavam com isso tranquilamente e agora não, né? Então, toda essa trajetória de mudança também, de conforto, de ter a criança no banco de trás quietinha, acabou se adaptando rapidamente porque é confortável. Mas o que é interessante é criar outras possibilidades. Não precisa ficar o tempo todo no tablet lá atrás, mas gerar uma conversa mesmo, uma brincadeira dentro do carro, contar história, pega um livro para ler. Não que tenha que anular... Aqui tem criança que fica enjoada com o livro, né? Pode fazer outras coisas. Também tem isso, Mas uma brincadeira de fantoche, ou mesmo brincar como antigamente. Olha, mostrar, sentir o cheiro, tá passando. Eu faço isso muito com meu filho quando a gente viaja, por exemplo.
Então a gente abre o vidro, olha filho, olha esse cheiro, olha o que você está sentindo, o ver a sol, a paisagem. temperatura, a cor da árvore senão daqui. a criança chega lá no lugar e nem viu o caminho. Como é que é? Não, nem viu o caminho, Isso tem algum prejuízo para a criança não aprender a lidar com essa coisa da espera? Tem, porque ela acha que ela sempre será atendida no momento que ela quer. Então, você não oferece para ela o limite. E a criança, ela tem que escolher sim, mas tem que haver o limite junto. Senão, porque fica uma o coisa... meu medo é que a gente cria uma geração de pessoas muito ansiosas, Mas também que precisam estar o tempo todo. Mas também, mais uma né? vez, os pais precisam ficar atentos para também não colocar as crianças em várias atividades, né? A gente vê, porque aí a criança começa a fazer tanta atividade e não tem aquele tempo também do não fazer nada, de usar a imaginação, de criar as brincadeiras. Vocês têm essa preocupação de não sobrecarregá-las com tantas atividades no dia a dia? Ah, sim, eu tenho essa preocupação, tanto é que, assim, à noite a gente está sempre em casa, não, entendeu? Terminou a escola, vamos para casa, e ele nem estuda na hora que ele chega, ou se tem lição no dia seguinte. Vamos agora pensar em outra coisa, né? Eu acho que até parece, semana passada saiu um estudo, meu marido estava falando, que as crianças que têm um tempo um pouquinho mais ocioso, elas se desenvolvem melhor do que as que estão muito atarefadas. Mas isso, você, por exemplo, se vai para um médico, aí tem que ficar esperando lá na sala do médico, você ensina o seu filho a ter paciência, justamente para, como a Maria Ângela falou, que a gente já está criando uma geração de pessoas muito ansiosas, né? Tem que ter essa coisa de aprender a ter paciência. O Gabriel, ele é mais paciente, a Sofia, ela é mais elétrica, ela quer as coisas prontas, ela fala água, eu quero água. Eu falo, calma, respira, eu vou pegar a sua água, se você parar de pedir, eu vou buscar. Porque tem uma coisa até do joguinho, como você aperta e é imediata a resposta, né? Na hora que eles pedem água, eles acham que a água vai aparecer, né? Eu vou buscar. Tô no quarto, ela quer água, mas ela quer que apareça ali na hora. E eu falo, calma, espera, respira. E Jailson, você tem essa preocupação de não ficar dando muito brinquedo, de não cair na tentação de ficar toda hora que ele pede, dar o que ele quer, e toda hora que é uma novidade, aí depois tem um monte de brinquedo e não brinca com os brinquedos? Eu tenho essa preocupação sim, porque ele tem que desenvolver o pensamento dele, né? Ele querer brincar, mas também ele montar as brincadeiras dele, né? Então, às vezes eu pego um brinquedo, desmonto, ponho ali debaixo da cama uma peça, outra ali, aí ele vai lá e junta. E você vê aqui as crianças que nunca se... O seu filho está aqui também. Quer dizer, né? Essas crianças nunca se viram, estão brincando super bem, não teve nenhuma briga até agora aqui, né? Às vezes as pessoas falam, o que vocês fazem com aquelas crianças? É só oferecer o espaço que elas fazem, né? Agora, mas você notou muita diferença de uma região para outra do Brasil em relação às brincadeiras? Essa coisa que a gente está falando, principalmente dos grandes centros e indo para o interior do país? Então, eu acho que uma coisa curiosa, nos grandes centros e no interior, para mim é interessante o fato de, nos grandes centros, as crianças falam muito enquanto brincam. As crianças no interior, elas brincam da mesma coisa, só que de uma forma muito mais silenciosa. Que engraçado. Uma necessidade de comunicação, porque é aquilo que ela recebe desse jeito, então ela se expressa dessa forma. Então, muito mais, para mim, essa acho que é o primeiro grande diferenciação, digamos assim. É como cada brincadeira ela é sempre muito narrada. E é uma narração, um monólogo, porque elas às vezes estão falando e não estão escutando muito as outras, né? Então, mas isso já demonstra uma certa ansiedade, né, dessas crianças. Com certeza demonstra, porque elas já estão habituadas a isso, até pelo fato de muitas brincarem sozinhas. Então, a parceria com o pai ou a mãe, então elas precisam do interlocutor. Então, elas acabam falando sozinhas. A gente vai assistir agora uma reportagem, olha, nós vamos conhecer um personagem de antigamente. Acho que todos nós aqui somos de antigamente, a gente pode dizer, né? Olha, ele foi criança antigamente. Ele foi criança no começo do século passado e procura fazer a diferença na infância de hoje. Para isso, o seu Adalberto criou a Adalbertolândia e a Fernanda de Luca foi lá conhecer. Passeando com as minhas filhas Isadora e Georgia, aqui pelo bairro do Sumaré, Zona Oeste de São Paulo, uma placa chamou a atenção.
aberto para as crianças aos sábados, domingos e feriados. Então vamos entrar? Sim. Bom dia, faça favor. Olá, onde a gente está? Chegamos aonde? A Adalbertolândia, a única lândia que é de graça. Peraí, o senhor quem é? Deixa eu ver, Adalberto. Seu Adalberto, que criou a Adalbertolândia. Como é que foi isso? Bom, há 45 anos atrás, eu tinha todas as crianças brincando aqui na rua que não era asfaltada. Tinha esse terreno aqui e eu resolvi tirá-las da rua e com um recanto seguro para brincarem. E olha o que deu. Deu nisso daqui. Todos os brinquedos aqui são reciclados. O carrossel feito de madeira e sucata foi construído pelo seu Adalberto, assim como a concorrida Casa do Tarzan. Junto com a criançada, ele se diverte e explora uma das 10 trilhas espalhadas pelo parque de 300 metros quadrados e ainda procura bicho que vive apenas na imaginação. Tem uma cobrinha daquele lado, vê se descobre. Pode olhar para cima. Descobriu. Não descobriu ainda? Olha a cobra aí na tua cara. Aqui, ó. Olha a cobra aí, ó. Olha a cobra aí, puxa vida. E quem pensa que aqui não tem tecnologia, se engana. Esta lixeirinha fala com você quando abre. Tá pronto? Falou, não falou? Oi, tudo bem? Se alguém esquecer alguma coisa, nem precisa se preocupar. É só procurar no número 32 do outro lado da rua, na casa do seu Adalberto. O Denis é um exemplo de quem cresceu em Adalbertolândia. Ele tem 57 anos e há 47 frequenta aqui o parquinho. As portas ao público ainda nem tinham sido abertas, né? Não, eu tinha só o terreno. E ele começou com um tobogãzinho que ele fez no declive e a gente brincava, escorregava e depois ele começou a fazer os outros brinquedos, tal, cuidar com todo esse zelo que ele tem, né? A todo momento, durante todo o final de semana, sempre com as portas abertas, o parque recebe velhos e novos visitantes. Opa, não vai me atropelar. Você percebeu o detalhe do balanço? Quer ver? Olha só. Olha. Somente até 100 anos, você ainda pode balançar? Consigo, ainda estou dentro dessa faixa, ainda bem, né? Agora, a primeira vez, não conhecia a Adalbertolândia? Não conhecia. Maravilhoso, um espaço de lazer, entretenimento para as crianças e para os adultos, né? Que é uma diferença. Eu percebi que você está se divertindo muito. Muito, estou adorando isso aqui. Estou fazendo uma lembrança do meu tempo de infância. E esse brincar ao ar livre, como antigamente, não tem preço? Não tem preço. Isso aqui é um paraíso, como eu já falei, é lindo, esse verde, os pássaros, enfim, tudo aqui está gostoso. O ar, o ambiente, né? Você transmite saúde, alegria, isso é muito bom para nós. Isso aí a gente fica cada vez mais feliz, revigora. Eu acho que você ficou fã. Fiquei fã, vou voltar. E a lista dos fãs não para de crescer. Tanto que existe até um caderninho dos sócios e a Sofia está lá. O pai e a mãe dela frequentam o lugar há mais de 30 anos. Hoje é tudo no eletrônico, né? E eu acho que faz muito mal. E se você perceber, eles gostam mais disso talvez do que do eletrônico, daqueles brinquedos que eles não têm como fazer atividade. Eles gostam. Quanto tempo eles brincaram e não reclamaram? Porque aqui eles usam a imaginação, criatividade, estão ao ar livre. Sim, com certeza. Brincam, né? Toma sol, tem mais fome. Será que dá para definir a Adalbertolândia? Espetacularmente incrível. Muito legal, porque tem vários brinquedos e não paga. Da hora. Maravilhoso! Hoje a gente está aqui nesse parque, muito legal. E eu tô gostando muito, então tchau! Tchau, tchau! Que iniciativa que legal, né? Muito legal. Que graça, seu Adalberto. Parabéns, seu Adalberto. E ó, um lugar desse, um espaço desse numa cidade como São Paulo, ninguém imagina, vocês nem conheciam, né? Não. Acho que só a Maria Ângela já tinha ouvido falar. O que você achou da iniciativa dele? E uma não deixa de ser uma brinquedoteca a céu aberto, né? É um espaço extremamente importante
E o que eu achei muito interessante da Adalbertolândia é que os adultos também podem brincar, né? Os pais brincar com o filho. Isso faz muita diferença. E se divertem juntos, né? E então vale muito a pena. Virou cereja. Ele está oferecendo a cereja. Muito obrigada. Agora então eu vou interromper um pouquinho, daqui a pouco continua a conversa. Inclusive, a gente vai conversar com as crianças, né? Olha, o Papo de Mãe continua no próximo bloco e aqui no estúdio você vai conhecer também o tio Paçoca. O tema de hoje é brincadeiras antigas. Fique com a gente aqui no Papo de Mãe. Laura, você está com 14 anos, você brincava de amarelinha, corre-corre, bolinha de gude? Brincava no pátio do meu prédio. Ele gosta muito do iPad, dos jogos, mas ele também brinca com os brinquedos que ele tem, gosta de correr, jogar futebol. Como é que você faz para controlar, para ele não perder todo o tempo no computador? 1 hora só de iPad por dia. E você, do que você gosta mais de brincar? Com o meu iPad. iPad? É. E com os coleguinhas de corre-corre, esconde-esconde, pega-pega? Também. Mas é menos? É. Por que isso? Por que o computador é mais legal? Porque tem jogos. Ele gosta de brincar no celular, no tablet? Gosta. Se deixar, fica o dia todo. Como é que você faz para controlar? Então, graças a Deus, no meu condomínio tem uma recreação à noite. Então, quando ele chega da escola, eu ponho ele para recreação. Mas quando chega da recreação, já vai para o tablet, para o iPad. Videogame fico mais. Mas algumas vezes eu brinco de esconde-esconde, pula-pula. Gosta? Gosto. E seus colegas? Eles também brincam. Ô mãe, mas deve ser difícil tirar o Antônio da frente do computador, né? É bem difícil porque, na verdade, você tem que estipular um horário e às vezes ele não quer sair, tem que dar bronca, tirar ele da frente. É bem difícil de vez em quando. E agora a gente conta com a participação também do Tiago Aquino, o tio Paçoca, que é professor de Educação Física, especialista em recreação e lazer. Obrigada pela participação aqui no Papo de Mãe, Tiago. A gente aí estava falando aí dos joguinhos eletrônicos. As crianças hoje estão tão sedentárias, né? E a gente sabe a questão da obesidade, que é tão preocupante, né? As crianças já com problemas de saúde de adultos, elas acabam deixando de praticar muito exercício, né, Thiago? Perfeito. Se nós pensarmos que no Brasil temos 68% das crianças com sobrepeso ou com obesidade infantil, torna-se muito necessário que cada vez mais a gente possa discutir e conversar sobre essa preocupação que a gente tem sobre o mundo da criança. E eu acredito que a gente deva pensar também na possibilidade dessa recreação, desses espaços de brincar, não somente como uma ocupação de tempo, mas pensar que é um espaço de desenvolvimento saudável e integral. Pensar nas possibilidades motoras, psíquicas e sociais. Porque assim a gente consegue viabilizar um desenvolvimento para essa criança, que é o nosso maior tesouro, e que a gente possa conversar sempre com a possibilidade espontânea desse brincar. Porque senão a gente acaba possibilitando uma agenda repleta de tarefas e esse brincar passa a ser uma ocupação. Daí eu percebo até, e mais uma vez a gente vai falar da importância de haver um equilíbrio, um limite em tudo que se faz. Porque a gente, eu brinco às vezes que é uma sociedade bipolar, então ao mesmo tempo que tem crianças sedentárias e obesas, tem as crianças cheias de atividades e que não tem tempo para nada, que vão ficando estressadas. Então acaba ficando às vezes nesses extremos e não encontra o meio termo, né? Que é importante. Um fator que eu acho que é muito relevante a gente vai num restaurante à noite e aí a gente vê os pais conversando e um bebê no iPad como ocupação. Então, assim, existem vários estudos longitudinais que ainda não se sabem os resultados
de quem serão essas crianças quando elas tiverem 25 anos? Quais as possibilidades que elas têm de intervenção? Se eu pensar que o desenvolvimento de uma personalidade se dá principalmente na primeira infância, eu preciso, enquanto pai, possibilitar as diversas experiências possíveis. E o mundo virtual é uma delas. Eu acho que talvez valeria a pena, e eu acho que é um momento importante para a gente sensibilizar também o poder público no sentido de resgatar as nossas praças com os parques infantis, porque os parques estão totalmente abandonados, os brinquedos deteriorados que provocam mais insegurança para as crianças do que segurança. E com vários espaços para os adultos, porém, para as crianças, nada. Então, eu acho que isto é um aspecto importante que nós temos que rever com urgência, porque o espaço, o único local em que o espaço é maior, acaba sendo na escola e onde também ali não se dá oportunidade da criança brincar da maneira como ela está fazendo aqui. E não é todo mundo que tem oportunidade de viver num condomínio, com opção de lazer e tudo mais, né? Renata, nessa coisa do nome das brincadeiras, por exemplo, aqui em São Paulo a gente chama de pega-pega, gatomia, pique-banque. Pega-pega, por exemplo, tem outros nomes por aí? Tem manja, tem vários... Pega-pega é manja? Aonde que é manja? Manja é na Amazônia. Onde mais pega-pega tem outro nome? Ai, agora eu preciso lembrar. Tem a pipa, papagaio. Pipa, papagaio, pandorra, 5 Marias, pedrinhas, bole-bole, bugalha. Que são as mesmas... as mesmas... Com diferentes nomes. E do que você gosta de brincar, Rafael? Futebol. Ah, você joga futebol? Você é daqueles que se deixar vai dormir com a bola, abraçado com a bola, é isso? Sim. Qual que é seu time? Palmeiras. E você joga futebol na escola e depois em casa? Praticamente o dia inteiro. E você brinca com a sua irmã também, quando vocês estão em casa? E aí vocês gostam de brincar do quê? A gente brinca às vezes de esconde-esconde. E lá na sua casa tem uma regra para os eletrônicos? Qual que é a regra? Então, quando eu acho que está demais, sabe o que eu faço? Deixo descarregado e não carrego. Eles pegam, é uma ótima... mamãe esqueceu, filho, olha, vai fazer outra coisa. E lá na sua casa, como que é? Conta como é que a mamãe e o papai fazem. Você pode ficar jogando videogame a toda hora ou não? Às vezes, quando eu chego da casa da minha avó, né, que é depois da escola, eu vou para casa da minha avó. Aí eu chego lá na minha casa, às vezes eu vou tomar banho ou eu faço lição de casa. Depois meu pai começa a jogar videogame, o FIFA 14, que é de futebol. O pai gosta também. Os meninos adoram o FIFA 14. Você tem o lado positivo do videogame, que é a capacidade que aquela criança tem de antecipar uma ação, né? Que o jogo te possibilita essa ação. A única questão é o equilíbrio do mundo virtual com o mundo real. E de brincadeira, quais são as brincadeiras que você gosta? Lá na minha escola eu brinco de pega-pega depois que eu tomo lanche. Ah, gostoso. Enquanto eu espero pro ir lá buscar. Vanilda, e daí você faz, você tem alguma tática, assim, alguma regra na hora que você acha que está demais o joguinho? Em casa a gente consegue controlar. A gente falou, não tem... A doutora falou no máximo 2 horas, mas a gente deixa. Tem um dia que ele está mais tranquilo, a gente deixa um pouquinho mais, dependendo da situação. E tem dia que eu falo, vamos desligar. Ele fala, 5 minutos, eu tô acabando, vou terminar, tá na segunda partida. Então tá, terminou, desliga. Aí ele termina, vem. Então assim, a gente tem até um controle. Como chama a sua irmãzinha? Sofia, ela tem 2 anos. E você brinca bastante com ela? Às vezes ela pede, mas só que eu ainda... às vezes eu tô assistindo desenho e eu quero assistir um desenho. Ela pediu para eu abrir a maçã. Você vem cá, Sofia. Às vezes ela quer brincar de roda-roda. Você brinca com ela? Às vezes eu brinco só pra animar ela, pra ela depois não... Ela quer o microfone. Ela quer o microfone. Empresta o microfone pra ela, então. Vem aqui conversar com a tia. Vem cá, vai lá, vem cá. Me fala uma coisa. O que você vai querer... Põe o microfone assim. Você quer falar no microfone? Vou te ensinar. Segura assim. O que você quer fazer com essa massinha? Porque eu... brincar com essa. Você quer brincar com essa? Que cor que é essa? É rosa. E o que você vai fazer? O que você vai fazer com ela? Papá. Você vai fazer um papá?
E você gosta de rosa? Esse papá vai ficar gostoso. Vai ser do que o seu papá? É de arroz. De quê? É de arroz. Arroz. Arroz, você vai fazer arroz. É bom que a mãe entende. A Sofia adora comer. Olha, você ia assistir os cachinhos, hein? São Parece 24 horas da Laura. 12 horas comendo, 12 horas brincando. A gente tinha cachinho. Então, agora tá pronto? E você brinca do que com o seu irmão? Conta pra mim. É de roda. É de brincar de brincadeira. Muita coisa. Esconde-esconde. Ai, tão gostoso que eu tô falando. O cabal brinca e deitar. Então você gosta de brincar muito com esse seu irmão grandão, né? Breno, você tá com quantos anos? 8. 8? E você, o que você mais gosta de brincar, Breno? Bicicleta. Andar de bicicleta. E onde você anda de bicicleta? No meu parque, perto da minha casa. Tem um parque lá perto da sua casa? E você vai com quem? Meu pai. Seu pai anda de bicicleta também? Agora a gente vai começar inglês com ele. Interessante. Aí na Disney tem que falar inglês, né? Você quer ir pra Disney ou você quer ir pra Dalbertolândia? Primeiro vai na Dalbertolândia. Mas em casa não, ele é sossegado. Ele mesmo tem os horários das lições dele, ele faz. Tem hora que tem birra, mas tem hora que ele mesmo pega lá, vai lá, fica no quarto dele, gosta de estudar. E com os amigos você gosta de brincar do quê? Pega-pega. E você gosta de brincar do quê? De pega-pega. Pega-pega também. Mas você brinca em casa ou brinca na escola de pega-pega? Na escola. Na escola? E com o seu irmão você gosta de brincar do quê? Esconde-esconde. Vocês brincam em casa de esconde-esconde? Tem uma brincadeira que ela adora, que ele faz com ela. Qual que é? Qual que é? Fala. Príncipe. Princesa. Ele ficou com vergonha. Ela adora. João Lucas, conta pra gente tudo que você fez aqui hoje. Brinquei de massinha. Nossa, ele fez um cardápio variado, ofereceu pra todo mundo, né? O que você fez? O que você fez? Desenhei. E de massinha, o que você fez? Fiz pizza. Pizza. Não fiz. Não? Fiz bolo. Bolo. O meu tá aqui, ó, tô comendo o meu bolo. Então, eu queria agradecer vocês por terem vindo, viu? Obrigada. Obrigada. E feliz Dia das Crianças para todas as crianças. Tudo Feliz de dia bom para vocês. Feliz Dia das Crianças para todos vocês. Obrigada. E para as crianças que nos assistem também, né? Você ficou com o microfone, tá bom. Nós temos vários telespectadores que assistem. Muitas crianças gostam de assistir o Papo de Mãe. Eu quero lembrar, inclusive, Roberta, que hoje, olha, antes do Papo de Mãe, estreou o programa Janela Janelinha, que já esteve na grade da TV Brasil, voltou ao ar o Janela Janelinha. Então, agora é todo domingo, às 3 horas da tarde, o programa apresentado pela contadora de história Suzana Nascimento. Então, a criançada já pode ligar a TV Brasil aos domingos às 3 da tarde, assiste ao Janela Janelinha e já fica para assistir ao Papo de Mãe. E eu vou pegar aqui os livros para mostrar. Tiago, obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Tem algum site para divulgar? É muito potencial que os pais disseminam esse brincar em família. Que eles tenham a possibilidade de ter o tempo, de ter uma organização de brincar em família. Pensando sempre que o filho é o bem mais precioso da família. E aí os livros... Você trouxe 3 livros, 3 né, livros, Thiago? isso. Esse é o Jogos e Brincadeiras, lançamos em 2013. Um livro com mais de 300 jogos, um livro de jogos temáticos, junto com o Alípio Pine Júnior da USP, na qual a gente criou jogos com inspiração em Vinícius de Moraes. E esse Olhares sobre o Corpo, com o meu amigo Mário Pozzi. Então são livros na área de jogos. Tivemos o lançamento deles agora na Bienal Internacional de São Paulo. Então, e ele livrarias. Está à venda nas livrarias. E eu quero deixar o meu contato aqui, professorpaçoca.com.br. E uma dica aos pais, acessem uma página no Facebook chamada Brincadeiras e Jogos. Todos os dias eu posto de 5 a 6 jogos
para os pais fazerem com seus filhos. Legal, muito legal. Legal. Obrigado. E a Cirlândia também trouxe... O filho da Cirlândia, ele prova que a mãe trabalha mesmo com isso, com brinquedoteca, porque se tem uma coisa E que ele sabe aprovou o brincar. nosso cenário, né? Aprovou, A Cirlândia também trouxe livros, né, Sim, Cirlândia? sim. Fala pra gente dos seus livros. Então, esse primeiro, Dislexia na Educação Infantil, intervenção por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras. É um livro que justamente porque não tem diagnóstico com a criança pequena, né, antes dos 8 anos, mas tem vários sintomas que a gente já consegue ir ali fazendo algumas intervenções espontaneamente. A gente já fez um programa sobre a dislexia, está nos arquivos do Papo de Mãe no site. Ah, é muito bom. E aí o outro? Muito importante. O outro, jogos, brinquedos, brincadeiras e brinquedoteca, eu falo um pouco sobre a importância, a história, né, alguns autores, e no final tem um portfólio com várias brincadeiras, mostrando o que desenvolve na área cognitiva, afetiva, social, enfim, é bem prático para professor. E esse é um manual que ensina como montar brinquedotecas e tem modelos de brinquedotecas no Brasil e no mundo. Tem algum site para deixar? Ótimo para as escolas também, sim, né? Sim. Então, o site, eu queria deixar o site da Associação Brasileira de Brinquedotecas, que é www.associaçãobrasileiradebrinquedotecas.org.br ou www.brinquedoteca.org.br. Tá legal, obrigada. E a Renata tem o site do Instituto Alana. É o site do Projeto Território do Brincar, é o www.territoriodobrincar.com.br. Eu tenho um livro Giramundo e outros brinquedos e brincadeiras dos meninos do Brasil, que traz um repertório de brincadeiras que acontecem hoje no Brasil. E esse mês vai ser lançado o Cozinhando no Quintal, que são comidinhas de crianças que fazem no quintal com umas receitas da qual eu fiz em cima dessa. Mas é de massinha, não? De massinha, de lama, flor, graminhas e as receitas dessas crianças. Legal, obrigada. E a Mariângela? Bom, o nosso site é o site da PUC, que é o www.pucsp.br/brinquedoteca. E eu aconselho os pais a começarem a reivindicar, através das políticas públicas, por espaços melhores para os seus filhos e não darem tantos brinquedos, e sim estarem junto com eles para poder brincar. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo. E no nosso próximo programa, vamos falar sobre a primeira menstruação. Em que idade ela deve acontecer? E o que muda em relação aos cuidados com as nossas filhas? Nessa fase, os pais ficam com muitas dúvidas. Por exemplo, levar ao pediatra ou ao ginecologista. E as meninas, o que pensam disso tudo? Semana que vem aqui na TV Brasil. E o Papo de Mãe continua no site e nas redes sociais. Então, até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Obrigada, gente. Obrigada, viu? O programa foi muito bom. O programa Papo de Mãe foi o grande vencedor do 8º Prêmio Abracopel, a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Depois de tanta expectativa, o anúncio oficial. Senhoras e senhores, tenho a honra de convidar na categoria televisão as lindas Mariana Cocho e Roberta Marreza. Com a matéria Eletricidade, Risco e Prevenção, TV Brasil. Parabéns! Mostrar o prêmio porque o palpite deu certo. Nosso prêmio, né? Obrigada. Muito gostoso ter o trabalho reconhecido.